Olá, agora boa noite. Boa noite a você que nos acompanha no nosso programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo. Mais uma live que acontece sempre aqui no meu Instagram, @Sérgio Taldo. Lembrando que essas lives são transmitidas, gravadas e depois elas são compartilhadas lá no meu IGTV, no @Sérgio Taldo, no meu canal no YouTube, Sérgio Taldo ou Sérgio Costa Taldo 1, no meu Facebook, Twitter e também no LinkedIn. E temos escrito artigos referenciados, né, a cada live, com cada tema que a gente está fazendo e trazendo para vocês aqui. Hoje teremos uma live, agora live das 20 horas, a segunda desse domingo, dia 20 de setembro, né, live das 20 horas, Diário de um Empreendedor, no Novo Normal. Vamos trazer o meu amigo Alfredo Laufer, diretamente da estrada Teresópolis-Friburgo, na Pousada do Ser. Mas, antes de Alfredo entrar, vamos já deixar registrado o comentário fixo que ficará aqui no bottom da live, live extra, domingo, 20/9, 20 horas. O tempo continua passando muito rápido, com Alfredo Laufer. E vou também deixar escrito aqui o tema da nossa live, que ficará registrado: Diário de um Empreendedor no Novo Normal. Esse título, inclusive, é referenciado a um livro de mesmo nome, de Alfredo Laufer, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, que ele escreveu nos Estados Unidos, na Universidade de Davis, né? Lá na Califórnia. Exatamente isso. Então vamos verificar aqui por onde anda Alfredo. Vamos dar uma olhada aqui no WhatsApp. A princípio está tudo certo, né? Para Alfredo. Estamos online na live. Você pode entrar. Então vamos ver se ele vai receber aqui a nossa chamada, né? Eletrobras Oficial, bem-vindo, né? Recebendo Alfredo Laufer hoje. Muito boa noite também, Nicandro Campos, tudo bem contigo? Estamos aqui aguardando o nosso convidado da noite, Alfredo Laufer, onde falaremos sobre o seu livro, né, e suas experiências antes, durante e após, né, o livro publicado, Diário de um Empreendedor. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse momento. Alfredo já entrando aí, ó, inclusive com o livro dele na tela. Vamos convidar Alfredo. Bem-vindo, Elze Ellen, minha grande amiga aqui de Petrópolis. Então vamos possa compor a telinha da nossa live aqui no Instagram. E aí vamos em frente, porque tem muita coisa bacana para acontecer aí nesse encontro histórico. Olá, com meu grande amigo Alfredo Laufer. Um grande prazer, Sérgio, uma boa noite para você, para todos, uma grande satisfação te rever nesse momento e bater um papo com você. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, legal. Vamos juntos, né? A gente vai contar algumas histórias aí, né, nossas aí ao longo desse tempo aí que se passou, né? Vamos falar um pouco de Universidade Católica também, vamos falar um pouco de Atri Nilox, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar do seu livro e vamos falar desse estilo de vida maravilhoso, né, que você está tendo nessa fase de vida, né? E aqui em Petrópolis, né, estamos aqui com uma chuvinha, um pequeno frio, acho que aí na estrada Teresópolis-Friburgo também, né, deve estar uma pequena garoa. Exatamente. Maravilha. Exatamente. Caiu uma chuvarada agora bem boa e que estava precisando, porque estava uma seca aqui para o pessoal enorme, né? Mas foi muito bom. Enorme. Então, Alfredo, já fiz aqui no início, não vou perder muito tempo, né? Estamos aqui juntos, né, no Contra o Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Alfredo, estamos fazendo agora a live de número 92. Inclusive, eu estou assim um pouco preocupado, né, com esse volume, né, e o andamento que as coisas estão tomando, mas está bem legal, né? A gente vai fazer um projeto, vou carregar aqui a telinha, olha, para a gente poder ficar
com ela bem aberta. E estamos construindo um projeto no qual a gente vai fazer um evento no final do ano, né, com várias pessoas aí que estão participando, estão fazendo lives bem interessantes. Você já é nosso convidado aí. E conversando sobre temas da pandemia, sobre o que nós temos passado aqui nesse momento de isolamento. E hoje, né, tenho a grata satisfação de rever você e fazer essa live em que a gente vai falar sobre Diário de um Empreendedor no Novo Normal. Então, desde já, sinta-se convidado para fazer quantas lives você quiser. Né, aqui, Petrópolis. Muito obrigado. Não tem sinal nem amarelo nem vermelho. Você pode me ligar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Estamos sempre aqui. Né? Um forte abraço. Alfredo Laufer, obrigado. @ Alfredo Laufer, @ Sérgio Taldo. Quem quiser pode fazer o print de tela. Essa live está sendo gravada e compartilhem depois os prints que vão lá para o Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. E também esse vídeo estará em breve lá no nosso IGTV. Alfredo é PhD em Engenharia, empreendedor sênior, Sítio do Ser. Olha, grande satisfação mais uma vez, Alfredo. Eu vou começar com uma pergunta básica aí, né, que a gente tem feito para as pessoas, porque a gente tem conversado com pessoas. Você por você, né, nos conte um pouco da sua história, suas experiências e o que levou você a se interessar tanto por esse trabalho. Somos engenheiros, né, somos da mesma profissão, então as pessoas acham que a gente só tem uma mente cartesiana. Mas analisando o seu livro aqui, eu vi que você foi fazer um estudo muito legal lá fora, isso você vai falar daqui a pouco, e teve a terceira etapa, né, que é a realização do Sítio do Ser. Mas eu vou deixar contigo aí. Ok, Sérgio, muitíssimo obrigado mais uma vez a você e ao teu grupo pelo belíssimo trabalho que você está executando aí. Acho que nesse momento, muito bom. Bom, eu acredito, Sérgio, que um ping-pong com perguntas e respostas será muito melhor do que eu ficar falando demais. Mas eu queria... Como você atiçou um tema do Diário de um Empreendedor, um novo normal, eu queria começar só para exatamente, o Diário do Empreendedor em busca do reconhecimento, mas você colocou como título do nosso bate-papo, o Diário de um Empreendedor no Novo Normal. Exatamente. E me chamou muita atenção esse novo normal. E eu assisti algumas lives suas que você trocou ideias a respeito do livro Antifrágil. Nesse livro, eu queria começar o nosso bate-papo com uma mensagem que ele traz. Exatamente. Ele é bem fininho, ele é bem gordinho. Né? É um ótimo livro. Mas ele traz uma história que eu achei que poderia se enquadrar nesse Diário de um Novo Normal. Ele conta a história que nos Estados Unidos é uma das maiores ou uma das mais importantes festas, é a Ação de Graças. Então tinha um açougueiro que tinha criação de perus. E os perus, para se desenvolverem, para ficarem prontos para essa festa de ação de graças, leva 1000 dias para a engorda. Então ele pega o pequenininho, né, e vai engordando. Os perus, aí vem a história e vem o conteúdo do novo normal que eu gostaria de trazer dessa história para nós. Dizem que os perus... vão passando o tempo, eles têm a alimentação normal, eles têm a água, eles têm tudo que eles necessitam. Mas chega no 999 dia, um dia antes da ação de graças, esses perus são executados. Ou seja, aquela tranquilidade, aquela questão de normalidade, de habitualidade, que os perus têm na sua engorda, achando que tem a comida e a água à disposição e que não lhe falta nada, eles simplesmente se habituam com a situação e não acham que aquela situação vai permanecer para sempre. Então, sim, a sua pergunta, né? Agora volto à sua pergunta, na questão da minha vida. Eu sempre pensei no 999 dia, ou seja, eu não posso ficar parado,
eu tenho que reaprender, eu tenho que aprender, eu tenho que criar, eu tenho que fazer interseções com áreas que eu jamais tive e achando que essas interseções é que vão fazer a criação ou a inovação. Então, foi assim que foi a minha vida. A partir da faculdade, a partir da empresa, depois da empresa eu fui para a área acadêmica, enfim, e depois fui fazer o PhD lá na COP, enfim, e foi por aí. Então eu queria trazer como pano de fundo essa ação de graças e o momento, não é? O novo normal, e de que está nos recolocando. É também um outro conceito muito interessante que eu considerei. Em 1992 ou 1996, foi criado um conceito do lugar e não lugar. O que seria o lugar? Isso é feito pelos antropólogos. Sim. O lugar seria os locais nos quais nós temos a nossa vida, em que temos a nossa intimidade, em que nós, vamos dizer, vivemos a nossa individualidade. O não lugar seria um supermercado, seria um aeroporto, seria um local, um shopping center, seria um local que a gente vai somente para fazer trocas comerciais. Bom, e o que tem esse lugar e não lugar? Se a gente pensar antes da pandemia, eu vou falar por mim, e é claro que eu estou atiçando vocês para que a gente possa fazer perguntas aí e trocar. O lugar não era a nossa casa, o lugar. Era onde a gente passa o maior tempo do nosso trabalho, que a gente passa 12 horas da nossa vida. Então, a gente estava vivendo num não lugar. Então, tínhamos trocado o lugar pelo não lugar. Veio a pandemia e agora nós estamos voltando para o lugar. E essa reflexão, essa constatação é que é um grande desafio, é o desafio que eles estão chamando o maior desafio do século, que é o desafio da solidão. Uhum. Perfeitamente. Mas eu vou parando aí para vocês aí, ou você fazer questões aí para a gente ir trocando nesse ping-pong. Inclusive, eu não me lembro se eu passei para você, se não passei eu te repasso, tem aqui um experimento da BBC de Londres, né, sobre o coronavírus. O coronavírus é o confinamento, é o maior experimento psicológico da história. Né? É de uma, deixa eu ver aqui, a Elke van Hoff, né? Professora de Psicologia de Saúde da Universidade Vrije, em Bruxelas, especialista em estresse e trauma. Estamos diante do maior experimento psicológico da história, que ela diz que, na realidade, nós estamos com bilhões de pessoas sendo trabalhadas, digamos assim, nesse experimento da solidão, empoderados, entre aspas, né, com celulares, smartphones, computadores, banda larga, só que num curto espaço de tempo, né, em que ninguém tinha sido preparado. Ou você se adapta de uma forma abrupta, ou você não consegue. Então, daí vem a questão do trauma, né, e das pessoas que estão desenvolvendo muitas características de depressão, tendência ao suicídio, porque não conseguem se adaptar a esse novo normal. Então, isso é muito grave, né, e crítico, né? Porque, como você falou, na época que você escreveu o livro, na época que você estava lá na Universidade Católica, né, e até quero deixar registrado aqui, né, o meu agradecimento, né, muito a você. Né, eu tive meu primeiro estágio com você lá na Fazenda Botafogo, na Atri Nylox. Eu aprendi a fazer mangueiras, extrusão, foi um início de carreira muito legal para mim. E depois a gente seguiu por caminhos diferentes e vim encontrar você anos mais tarde no Facebook, e até o dia que nós nos encontramos pessoalmente aqui, ó, no dia 30/7/2018, né, numa das suas rodas de conversa lá, em que você me escreve aqui, ó, que seus diários sejam sempre estímulos, né, de novos projetos, sonhos e realizações. O livro que você me deu, o Tal Tequinho, não é isso? Tá lá. Exatamente. De presente, é o livro da minha cabeceira, com a sua dedicatória, abraço afetuoso, Alfredo Laufer. Então, nós tivemos aí um grande amigo em comum, né, que está do lado de lá, que é o Padre Aguiar, né, que ele deve ter pego essa estrada aqui, já foi
preparar lá um ambiente para nós, né, antes de que nós estejamos lá junto dele. Eu sempre oro pelo Padre Aguiar, que é um grande amigo que nós tivemos. Então, Sem dúvida. a gente voltando um pouco no tempo, sem querer ser saudosista, mas era um tempo em que nós tínhamos tempo para ter tempo. Né? A gente conseguia conversar, a regra da vida era diferente, e hoje nós estamos aí nessa aceleração. E aí vem a pandemia, né? E passa-se uma régua, né, curta e grossa, ou você entra na nova situação, ou você está fora. Então, o diário de um empreendedor hoje, né, como é que você tem trabalhado, como é que você tem lidado com isso aí? Porque eu sempre fui uma pessoa inquieta também, eu nunca me vi assim, aposentado. Ah, vou trabalhar para um dia me aposentar. Eu nunca pensei assim. E quando você, teoricamente, se aposentar, sempre vão ter N coisas para fazer. E o mundo ficou interessante, né? Mas a maior parte das pessoas que estão na caixa, digamos assim, né, trabalham para se aposentar. Por isso que tem muita gente com dificuldade nesse momento tão difícil, né? O título do livro, O Diário de um Empreendedor, vem exatamente nessa base que você acabou de colocar, não é? A obesinformação, quer dizer, a obesidade da informação, a quantidade de informações. Então, o que a gente imagina, o que se passava comigo e se passa, não é? É a quantidade que a gente tem que admitir e, vamos dizer, absorver e compreender as informações. Só que chega no final do dia, são tantas as informações que, se você se perguntar o que aconteceu com você hoje, ou o que você achou de importante, você não consegue, vamos dizer, indicar a informação de maior conteúdo. E o diário eu sempre acreditei em processos, eu não acredito num evento, né? O evento a gente chama que é evento, né? Ele passa, é evento só, simples é pontual. É pontual, é exato. E para que você absorva um conteúdo da atualidade, você precisa fazer um exercício diário. E esse exercício diário, eu fui ver e constatando e vendo de outros escritores, etc., que o diário é aquilo que eu fazia quando estava na adolescência, ou nós fazíamos, um caderno em que a gente fazia perguntas e que a gente escrevia coisas, etc. O diário é exatamente esse exercício de você verificar no seu contexto o que foi que você aprendeu, qual foi o erro que você cometeu, por que cometeu, né? Então, também eu recebi, está no livro, uma historinha que eu recebi na internet, que um cara acorda, pega as chaves e diz, eu vou lavar o meu carro. No que ele vai sair do quarto dele, toca o telefone e começam a acontecer 1000 atividades e no final do dia ele não sabe onde deixou a chave e não fez nada do que ele tinha planejado. Então eu penso que a absorção e essa concentração de você se exercitar diariamente, e não é um exercício apenas mental. Fui professor da PUC durante muito tempo, dentro da gestão de negócio, e eu falava lá com a minha turma. Esse negócio de ter uma ideia e ficar na cabeça não serve de nada. Nós temos que escrever e temos que desenvolver. Então, aí fazia com que cada um dos alunos, ou cada grupo de alunos, tivesse o seu diário, e esse diário ele tinha que percorrer, fazer vamos dizer, um processo de pesquisa, etc., sobre aquilo que ele achava importante. Então, esse vamos dizer, o âmago do livro, de que você possa absorver essas informações, esses conhecimentos, e se para você não ficar esperando a ação de graças dentro daquele círculo dos perus, você é obrigado, evidentemente, a fazer alguma coisa. E foi isso que eu tentei fazer ao longo da minha vida, entendeu? Legal. E, Alfredo, o que é ser hoje, né, até mesmo no novo normal, um PhD em engenharia e um empreendedor sênior? Porque a gente vê tanta gente, né,
correndo atrás de tantos cursos, diplomas, certificados. A gente vê hoje, por exemplo, não desdizendo ou falando mal dos coaches, né? A pessoa faz um curso de coach no fim de semana, na outra semana já tem uma página no Instagram, está apto a treinar e a botar a pessoa lá no ônibus espacial da NASA. Tipo assim, existe um processo de desenvolvimento, de estudo, de maturação. A gente vai comentar aqui sobre a questão do seu livro, né, que você foi para a universidade lá em Davis, na Califórnia, tirou um ano sabático, quis aprender um outro idioma, se relacionar com pessoas até mais novas do que você, escrever um livro numa língua inglesa, diferente da sua. Então, tipo assim, eu não faço isso numa semana. Né? E em relação à questão do PhD em engenharia e ser um empreendedor sênior, que as pessoas precisam entender, né, que não apesar de hoje a gente fazer tudo de forma rápida, existem determinadas características ou processos, como a gente chama, né, na engenharia, que demandam um tempo, né? Tem que ser curto, médio e até mesmo longo prazo. Olha, é um ponto muito interessante que você está abordando. Eu fiz o meu mestrado na COP aos 56 anos. Fiz o meu doutorado, esse PhD, aos 66 anos. Uhum. Então, eu sempre comentava que a questão do mestrado ou doutorado é uma necessidade de você adquirir uma experiência e, com essa experiência, vamos dizer, trabalhar e teorizar alguma coisa, né? Trazer da sua prática para uma teoria, quer dizer, trazendo ao inverso, sempre unindo a prática e teoria. Essa ponte, ela é absolutamente necessária. Acontece que aqui no Brasil, o mestrado ou o doutorado, ele é muito contínuo. Você acaba a sua academia por falta de opções no mercado de trabalho. A coisa mais fácil é você entrar para um mestrado. Eu digo fácil entre aspas, porque você tem que, evidentemente, em uma boa faculdade, criar um tema, você tem que ter uma relação com o seu coordenador muito grande, ter os interesses quer dizer, ter uma ideia. Mas é uma coisa que tem muita continuidade, assim, você não para, você acaba a faculdade e você entra diretamente no mestrado. Então, o que eu pude perceber depois, nesse ano sabático, é que, vamos dizer, o conteúdo e o valor de um doutorado lá fora é muito diferente de um valor de um conteúdo de doutorado aqui, não é? Essa ligação, ela é muito, quer dizer, vamos chamar esse PhD nosso, com todo respeito a algumas faculdades, como você falou, tem muita consistência. Mas, por parte dos alunos, né, falta aquela questão prática, né? Você passa a ter muita teoria e não, no papel tudo se resolve, mas você não teve no dia a dia aquele processo dos erros, né? Você não errou, você apenas estudou. E o erro, ele é fundamental. E por que a gente foge do erro? Porque você não quer tomar risco, né? Então é muito melhor você não precisar se arriscar no mercado de trabalho, levar uma porta fechada, uma porta bater na sua cara com não. Isso é como se fosse... A gente leva, infelizmente, essa questão pessoal do não como uma negatividade nossa, né? E eu acho que a gente precisa receber nãos para poder crescer, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Agora, você me perguntou também, esse foi o meu trajeto no PhD. E fui fazer uma coisa muito interessante para mim, não é? A minha tese, eu fui fazer a minha tese de doutorado na área de hidrogênio, no momento em que o hidrogênio era considerado o vetor energético mais importante, iria substituir o petróleo. E com pouco tempo depois, com a descoberta do pré-sal, né, vamos dizer, o hidrogênio passou
a se fixado não nas primeiras posições de importância, mas aí eu fui ver como é que nós, brasileiros, poderíamos, vamos dizer, entrar na competitividade do hidrogênio, que naquela ocasião era um dos vetores mais importantes, sendo um país com tantos problemas sociais como nós temos, e como é que nós iríamos competir com a Alemanha, com França, com os países do primeiro mundo. Então eu fiz um estudo de como a academia, como é que o Brasil entraria nesse processo. A minha tese é sobre isso. Então eu fiz um estudo sobre a academia, como estava levando o estudo do hidrogênio, como as empresas brasileiras estavam se motivando, se preparando para a entrada do hidrogênio, e como o governo, quer dizer, fazia esse triple helix, né, de modo que você possa verificar como isso estaria, vamos dizer, sendo processado. E a conclusão da minha tese foi de que o Brasil só poderia entrar nesse mercado se houvesse vamos dizer, uma aglomeração, uma solidariedade, uma junção de empresas, diversas empresas, uma Eletrobras, uma Petrobras, enfim, diversas empresas que tinham algumas especificidades técnicas, legais, e poderiam contribuir com o governo para poder fazer isso. Ou seja, ter uma solidariedade, coisa que hoje eu acho que a gente está voltando nesse lugar e não lugar, verificar que como é importante, até como a questão da solidão, como é que você vai enfrentar isso, se você não tiver uma rede solidária, como a que você está fazendo, né, Sérgio? Sim, isso é uma coisa muito importante. Inclusive, não sei se ainda está aqui, mas o primeiro a entrar na live aqui foi a Eletrobras Oficial. Eu não sei se eles ainda estão aqui, mas foi o primeiro que entrou na nossa live aqui, né, estando com a gente. A Elzielen está comentando aqui o seguinte: vivi essa experiência de perceber o tempo e o foco sendo um processo difícil de administrar. Então isso realmente é uma questão que muitos enfrentam, né, o Alfredo? Uma coisa que eu percebi bem, e estou relendo aqui, com doses homeopáticas aqui o seu livro, né, você na realidade, você coloca aqui 3 pontos. Ó. A primeira etapa, né, é uma tomada de consciência histórica acerca da busca incessante da aprovação de um ser externo, né, uma reflexão sobre o início da caminhada. A segunda e crucial etapa foi a percepção de como os hábitos, manias e vícios adquiridos em tempos passados estavam entranhados em mim. Né? Aí você fez a comparação entre o que eu era para o que eu gostaria de ir. Atos repetitivos, sem absorções ou sensibilidades, são atribuídos e qualidades de uma máquina, mas também podem ser observados em um jovem pastor que convive com o modo de ser das ovelhas sem se aperceber das diferenças existentes entre elas. Né? Então, essa metodologia que a gente, como engenheiro, temos, né? A Eletrobras está dizendo que ainda tá presente aí. Você usa um termo também bem interessante. Ao entrar na envelhecência, alguns anos atrás, um outro desafio bem mais profundo invadiu a minha alma. O de me reconhecer e fazer um mergulho íntimo para encontrar outras vontades ainda não realizadas. Porque inicialmente você foi para lá para escrever o livro, tirou um ano sabático para fazer uma reavaliação de tudo, participar, estar num país, numa língua que não a sua, né? Inclusive estudar com alunos e colegas lá que poderiam ser seus netos. E terceiro, né, trazer essa experiência, que eu achei muito legal o que você falou, que é o que a maior parte das pessoas que fazem mestrado, PhD e outras coisas mais, e depois não se adaptam ao mercado, é que eles vivem de teorias, e não simplesmente terem a prática para aperfeiçoar com a teoria e melhorar a prática. E aí você retorna, né, com a ideia do sítio, né, do ser aí. Se você quiser falar um pouco mais, que inclusive eu vou ter o prazer ainda de ir lá, conhecer, que é um lugar lindo e maravilhoso.
A primeira é exatamente o aspecto que você colocou sobre o reconhecimento. Eu fui educado na minha infância numa sociedade da obediência, né? Uhum. Hoje nós vivemos a sociedade do cansaço, segundo um coreano aí que está falando, a Isso. sociedade do cansaço. O Na Bin, minha infância, exatamente, até tem aqui, o Bin Churran, exato, Byung-Chul Han. Inclusive, isso, tem até exatamente. tem um texto aqui que eu utilizei numa live com um amigo recente, falando sobre as visões de Yuval Harari sobre o século XXI, né, sobre a atualidade. Aham. E aí nós nos embasamos no livro 21 lições do século XXI e no texto do Byung-Chul Han, né, que é o coreano, em que ele compara a questão do Oriente com o Ocidente, que é totalmente diferente do que nós vivemos aqui, né? Então, voltando à questão do reconhecimento e Uhum. chegando depois na sociedade do cansaço, então o que eu fui treinado, o que eu fui educado? É para satisfazer o que o outro, quer dizer, a visão do outro. É a questão da mídia, né? Da potência da mídia hoje, em que cada um quer se apresentar, vamos dizer, se individualizar através da imagem, né? Uhum. Então, o que eu fui nessa trajetória verificando é que essa obediência, eu teria que fazer uma desobediência interna. Ou seja, eu teria que me escutar muito mais do que está escutando só o externo. Essa Uhum. escuta Perfeito. interna, ela não estava sendo, vamos dizer, bem processada. A minha formação, a minha caracterização era de perceber ou tentar perceber o que os olhos dos outros queriam, para que eu fizesse exatamente aquilo que eles desejavam. Só que isso me veio, vamos dizer, bem forte ao escrever, que é um processo muito interessante de você levantar, é o processo do diário mesmo, né, de você estar observando os seus pontos, e que eu fui, porque em busca do reconhecimento inovador. Porque há quase 2.500 anos atrás, num templo de Delfos, estavam lá os grandes imperadores, os grandes monarcas, iam no templo de Delfos que estava escrito: conheça-te a si próprio que conhecerás os demais, né? Uhum. Então é fundamental essa introspecção. Só que, evidentemente, nesse mundo que nós vivemos, na sociedade do cansaço, em que você tem que ter um desempenho cada vez maior, ou seja, você se torna escravo de você próprio, você tem que a cada dia ser melhor e fazer mais e mais e mais e mais. Eu acho que aí vem um ponto da solidão e vem um ponto, problema de angústia e ansiedade, porque como você se habituou a querer fazer cada vez mais, hoje você está isolado e você não pode fazer tanto. E aí Uhum. tem esse choque, né? Esse choque que pode, vamos dizer, traumatizar um pouco os nossos hábitos, entende? Então, E esse até seria a questão do reconhecimento. entendi, até um pouco antes eu estou digitando aqui, tem o Guy Debord, ou Guy Debord, né, que tem o Sociedade do Espetáculo, né, que tudo Exatamente. é feito para que se tenha um espetáculo, mas o que está por trás das cortinas, o que está por trás do espetáculo? Um parênteses abre e fecha, eu estou participando de um evento da HSM, gratuito inclusive, né, que está sendo realizado, foi ontem e anteontem, que fala sobre meditação, sobre novas práticas, sobre integração para a questão das empresas. Né? Foi aberto, inclusive, por um americano que fez práticas de meditação e é o que ele diz, nós simplesmente não percebemos a nossa respiração. A natureza nos deu Exato. esse tipo de coisa aqui, ó. E a gente faz ou pode fazer isso aqui uma, duas, três, quantas vezes quiser por hora. Só que a gente não faz. Então nós vivemos assim, ó. Exatamente. Então Aliás, Sérgio, você próprio não sente o ritmo. Então cada vez mais você tem que postar, cada vez mais você tem que aparecer, cada vez mais você tem que ter isso, tá, pá, pá, pá. O que eu fiz hoje? Você não sabe.
né? Então, começa Exatamente. com a sociedade do espetáculo e vem na sociedade do cansaço com esse Bill Churran. Mas é muito interessante que nessa semana, no início da semana passada, eu assisti uma conferência do Mia Couto. Ele tocou num ponto, ele é um poeta, ele é um escritor e é biólogo. E ele tocou num ponto muito interessante que você está tocando agora da respiração. Ele colocou, o tema dele é defesa das impurezas. E ele comentou que a 4 bilhões de anos, ou seja, na criação do organismo, né, do ser vivo, uma bactéria, um vírus, penetrou nesse processo. Um vírus, uma bactéria impura, e fez com que aquele organismo assimilasse o oxigênio. Então, hoje, nós respiramos, nós vivemos da respiração pela introdução de uma bactéria ou de um vírus que era impuro ao organismo naquela ocasião, e hoje nós respiramos graças a essa impureza. E tem uma outra bactéria que ele comentou, que eu não sei o nome, que é que colocou também a criação da placenta. Então veja que interessante, a defesa dos impuros, né? Quer dizer, a gente tem que estar aberto não só para a pureza, mas também estar aberto para as coisas, para podermos... E essa questão que você tocou da respiração. Eu vou confessar para você que atualmente essa questão da observação da respiração, eu estou tendo agora. E estou com muita ajuda de amigos e amigas que estão me ajudando, porque não está sendo fácil, entendeu? Não está sendo fácil dentro dessa rotina, dessa velocidade que eu estava, viver agora no sítio do Ser, em que, graças a Deus, a gente está fazendo aqui um trabalho com a comunidade, porque eu tenho que me ocupar, e aí nós criamos, foi uma das causas que eu coloquei para a minha, vamos dizer, trajetória, é de que eu tenho que ser útil, eu tenho que ser solidário, eu tenho que vencer a ilusão virtual para criar uma situação social maior. Então essa é uma ilusão virtual, ilusão de imagens, que a gente se acostumou e que penetrou como um vírus dentro do nosso organismo, mas que tem nos dado uma ansiedade. Então, não é a respiração, é um outro vírus que está entrando, mas esse, não sei se é puro, não é puro, não é... Quer dizer, foi uma forçação de barra a entrada desse vírus da imagem para nós, né? E que essa forçação da imagem, né, do vírus da imagem, fez com que a gente esquecesse a relação social. E é isso que é o que eu estou tentando aqui nessa pequena comunidade chamada Motas. Que bacana. Apenas para ilustrar isso aí, tem um livro, se você não leu ainda, vale a pena, do filósofo francês Jean Baudrillard, né? Simulacra and Simulation. Simulacra e simulação. Que a questão é que a gente nunca consegue saber aonde é que está. Por exemplo, nós temos um celular aqui, mas eu não tenho acesso à fábrica para ver, né, ou olhar o primeiro celular que foi criado. Então eu sempre estou na simulação. Então a nossa vida virou uma simulação. Se nós tivéssemos a capacidade... Vamos viajar longe agora, né? Vamos fazer assim vamos lá no Himalaia. Se nós tivéssemos a capacidade ou a habilidade de vermos, né, ou de conhecermos a fábrica de seres humanos no outro lado da vida, todos os problemas referentes à vida e à morte estariam superados, eu não teria medo, eu não estaria... Simplesmente nós viveríamos perfeitamente em equilíbrio com a natureza, porque o Criador, né, cada um dá um nome aí, está por trás e está fazendo tudo e vai acontecer e está tudo certo. Mas como a gente não sabe de onde vêm os seres humanos, ou de repente um bebê, né, que é uma célula, um espermatozoide e um óvulo, aí vira um zigoto, e daqui a 9 meses tem uma criança, a gente acompanha aquilo ali, mas a gente não entende. É o que o Jean Baudrillard diz, a gente nunca sabe aonde está a matriz do meu primeiro automóvel.
né? Você vê vários automóveis multiplicados. Aí eu compro lá, todo mundo tem o mesmo. Então você quer sempre ter, quer sempre ser, quer sempre estar na imagem, mas você não sabe a origem, né? Então é um livro interessante, que fala também de Matrix, né? Fala também dessa sociedade do espetáculo, então é muito legal. Que tem a ver com o nosso tema, Diário de um Empreendedor. Alfredo, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ter um negócio, todo mundo quer organizar, mas a maior parte das pessoas que eu tenho observado nesse momento, não só aqui em Petrópolis, mas empresas que estão fechando, não se tem um planejamento, não se tem uma estratégia, e aí vem a pandemia voltando de novo, encurtando, em pouco espaço de tempo, mudanças em processos e ideias e coisas que nós precisamos fazer para melhorar o negócio que já estava ruim. É porque a gente tem um pouco dessa questão da engenharia, né? Não é privilegiar um engenheiro, mas nós engenheiros podemos ser, digamos, chefe de uma fábrica de parafuso, governante de um país, ou chefiar, por exemplo, uma ONU, porque a gente tem essa questão do planejamento, da organização, da questão financeira, da inquietude em fazer mais com menos e produzir, né, grandes máquinas que podem, inclusive, romper aí a estratosfera terrestre e a outro planeta. Então, eu achei muito interessante, principalmente simbolicamente, essa ideia da estrada. Eu, pessoalmente, eu adoro estradas, eu gostei desse seu livro, que remete um livro de Bill Gates, não sei se você se lembra, A Estrada do Futuro, que Bill Gates está assim, numa estrada, e atrás aquele deserto lá nos Estados Unidos, e Bill Gates, em 1999, Bill Gates já apontando que nós teríamos uma grande revolução, né, do que viria do computador, do notebook, da internet, da banda larga, e as pessoas não entendiam, não aceitavam. Então, a gente precisa desses visionários, né, para poder fazer isso. Estamos aqui com meu amigo Gerson Loureiro, né, registro também aqui a presença da Débora Galuti, né, que esteve conosco na live das 5, e a minha amiga de Niterói, Thaís Garcia. Thaís Garcia é uma pessoa que você precisa conhecer, ela lidera o movimento em Niterói do @SomosEmpreendedoras, que ela tem com ela lá praticamente 100 CNPJs de mulheres empreendedoras. Então ela faz um trabalho fantástico, maravilhoso. Alfredo, eu queria tocar um pouquinho na questão que você colocou, na questão que você colocou sobre o planejamento, né? Uhum. E tem uma questão que eu acho que é interessante a gente observar hoje. Alguns pensadores falam que nós estamos no fim da história, ou seja, a história acabou, tudo é presente, tudo é imediato. Então, esse hábito de você pensar ou de você planejar um futuro ou verificar um passado, isso praticamente foi eliminado por essa questão presente de termos tantas ações e que a gente não quer esperar muito tempo para a coisa acontecer. Então, hoje a turma se forma e já pensa em ser presidente da empresa, né? É muito rápido. Então, é interessante que eu achei muito legal essa questão de você só viver no presente, esqueceu o passado e também refletir o futuro. Então, é apenas para você ser empreendedor, e você não pode só estar vivendo o presente. Então, é isso que você está tocando, de que você precisa conhecer histórias, erros, vivências de outros, e aprender com os erros dos outros, e também fazer para você ter essa sensibilidade de sentir o futuro, você não sente diariamente se você não fizer uma introspecção interna, se você não vê outras áreas, se você não fizer interseção de outras áreas, né? Se você não vê, ir a congressos, a feiras e, enfim, muitos debates, né? Para você ver para onde é que a nave está, onde é que estão botando as velas do nosso veleiro, né? Não tenha dúvida. Agora, o sítio do ser, né? A gente pode fazer visitas, a gente se hospeda lá. Conta um pouco desse teu projeto aí, que realmente é muito, muito bacana, muito interessante, e o lugar não pode ser melhor. A gente tem aqui a região serrana com lugares maravilhosos, tanto Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, né? Porque essa reconexão com a natureza, começa que a gente nunca teve desconectado, né,
do criador. A gente tem essa ilusão de que a gente está desconectado, né? A questão, inclusive, da respiração, né? Esse seu projeto, essa sua ideia, conta para nós um pouco, né? E esse é como se fosse um resgate de um ciclo, né? Da jornada do herói, né? Que o Joseph Campbell escreve muito bem no Poder do Mito, o mito do herói, a jornada do herói, isso aí é uma coisa que a gente recomenda que todos conheçam. Tem gente que não conhece. Só um parêntese, né? Jorge Lucas, num dado momento da vida dele, estava lá perdido, sem saber o que fazer, parava muitas das vezes, ficava assim horas e horas, tardes e noites, e eu não saio daqui enquanto eu não tenho uma resposta. Até que ele conheceu o Campbell, né, com essa questão da história do mito, o rito, né, a questão do rito e o mito, e aí ele, com uma série de bate-papos com Joseph Campbell, traçou toda a estratégia de Guerra nas Estrelas, né, que fala da questão do bem e do mal, do poder da força, que refaz a questão universal, né, não só aqui na Terra, refez tudo, e Guerra nas Estrelas influenciou 3, 4, 5, N gerações e virou Star Trek e não se parou mais. Né, como é que você percebe isso aí? Né, e eu vejo essa questão do Sítio do Ser, né, como um resgate, como você falou, agora que eu estou começando a respirar e tal, mas foi preciso alguns anos de vida, né, para a gente poder fazer isso. Estamos aqui também registrando a presença da nossa amiga Bia de Carvalho, né, do Rio, de Niterói, e Ana Nisa, né, que é uma grande amiga de Petrópolis, aqui da editora Vozes, da área de recursos humanos. Sejam bem-vindas. Muito obrigado, Sérgio. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, então sou totalmente urbano, mas chegou uma fase em que exatamente eu necessitava ter outras experiências e ir para um outro lado rural. Foi quando eu comprei um pequeno sítio, faz mais ou menos uns quase 35 anos atrás. E é um sítio localizado aqui na Teresópolis, Friburgo. Comprei uma terrinha e me disseram que eu ia ter duas grandes satisfações, duas grandes alegrias. Uma na compra do sítio e a segunda na venda do sítio. Então, respeitando essa experiência da maioria das pessoas que tiveram sítio, eu fui muito devagarzinho, muito lentamente, não só estudando, me introspectando aqui na terra, como também entrando na comunidade, ou seja, entendendo o que a comunidade desejava, conversando com as pessoas. E num belo dia, quando eu estava fazendo 50 anos, né, eu estava em Friburgo e eu tive uma questão, bom, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí saí de Friburgo depois do feriado e vim para cá, já tinha a terra, e construí uma escola, uma escolinha, e porque eu tinha percebido que a comunidade, as meninas aqui casavam e casam ainda muito cedo, com 18, 19 anos, e muito cedo têm filhos também, e elas vão para a lavoura e não tem onde deixar os filhos. Então eu comecei a perceber, e pelas conversas com a comunidade, de que uma escolinha simples, vamos dizer, de introdução social, nada mais do que isso, pudesse, enquanto as mães estivessem na lavoura, deixar as crianças. E fiz a primeira escolinha aqui. Isso já faz... E eu tive a grande satisfação, ao longo desses 20 anos, a escolinha hoje já não tem mais, hoje virou agora o Centro Cultural do Ser. Mas a escolinha, ela recebeu mais de 500 crianças ao longo desses 15, 20 anos. E é uma satisfação porque ao longo desses 15, 20 anos nós começamos a fazer atividades muito simples, trazer, por exemplo, no Natal, trazer teatro, trazer o circo. Trouxemos também o Instituto Félix Pacheco, olha que coisa, perceber que uma das coisas mais importantes para a comunidade era ter uma carteira de identidade, e aqui era difícil de ter. Então, nós conversamos lá no Rio, trouxemos uma atividade social aqui, fizemos, e muitas pessoas tiraram a carteira de identidade. Agora que eu estou aqui há 6 meses, né, e convivendo mais agora o dia a dia, não só fins de semana ou feriados,
Eu, às vezes, vou no supermercado, na padaria, etc, etc. Às vezes encontro um ou outro que... Ô, seu Alfredo, como é que vai? Tudo bem? O senhor lembra de mim? E eu falei, olha, rapaz, eu não me lembro. Pois é, a minha carteira de identidade foi o senhor que me deu a oportunidade. Outro me Que disse, legal. poxa, olha, já com filhos também, pessoas que estudaram aqui, que hoje já têm filhos e que trazem aqui. Então eu tentei fazer aqui no sítio, realmente uma coisa que fosse que nós trabalhássemos, fizéssemos protótipos para a melhoria do desenvolvimento local. Então, você está percebendo problemas muito pequenos da comunidade, mas que com as nossas academias, com as nossas empresas, eu acho que às vezes você não acredita que nós temos um problema desse. E que muitas vezes nas prateleiras das universidades ou das empresas a solução está lá. E a pequena comunidade. Então, essa ponte, né? Esse é o sítio do ser. Então, construir um centro cultural, que eu pretendo, se Deus quiser, com a ajuda. Fiz a arte do ser, agora nós estamos desenvolvendo a pintura, as artes e o que tem de talento. Fizemos um concurso de pintura, de inovação tecnológica. E você não quer imaginar, Sérgio, as novidades tecnológicas que apareceram para o dia a dia. Então, e novidades sociais, entendeu? Aqui, por exemplo, se planta muita alface, hortaliças, né? E você, às vezes, tem que fazer o que eles chamam de molho. O molhinho a cebolinha, isso e aquilo e tal, e você tem que amarrar. E isso é cortado, e teve uma pessoa que criou uma máquina que corta o barbante automaticamente, e a pessoa não se cansa tanto de fazer 2, 3 mil molhos por dia. Então, outro é para arrancar a estaca, enfim. E pessoas que pintaram, fizeram arte com lixo. Então, eu criei aqui o motim, porque estou em Motas. Existe em Minas Gerais o Inhotim, que são grandes obras de escultores ou de pessoas muito famosas. Aqui eu criei um motim, que é do lixo ao luxo, né? Como é que porque é um dos problemas grandes que nós temos, a coleta de lixo. Então, é um problema que você, às vezes, não é fácil de você colocar num depósito que você tem que andar ou ir de carro para jogar o seu lixo. Não é uma coisa... A maioria das pessoas jogam nos rios, etc. Então, nós começamos esse movimento do lixo ao luxo, motim, que é a revolução do lixo ao luxo. Então, tem aqui uma série de esculturas na arte do ser, que é tudo feita de sucata. Então, está aberto, evidentemente que a gente, nesse período, não pode receber muita gente, mas, por exemplo, hoje tivemos aqui uns 2 ou 3 grupos da comunidade fazendo piquenique, mas distanciados, né? Fazendo pescaria aqui, tem um pequeno lago, e também isso me serve, não é? De alimento para minha, vamos dizer, solidão. Não é uma solidão, eu acho que essa palavra eu estou tentando... Solidão é quando você está sozinho, quando você não se dá. Você não se dá. Na medida que você se doa completamente, isso eu estou aprendendo muito com pessoas que têm mandado vídeos para mim, mandado muitas mensagens, tem me ajudado muito. Então, eu queria deixar essa mensagem também contigo. Então, será um prazer, evidentemente, que a gente combinando e tal, para poder te receber dignamente. Vamos combinar, assim, eu estou olhando o relógio, você vê que a live está... Eu estou segurando o tempo, mas temos aqui aproximadamente 5 minutos. Né? Estamos com a grata satisfação de conversar com Alfredo Laufer, falando aqui sobre um tema muito bacana, Diário de um Empreendedor no Novo Normal, também baseado no seu livro, né, de mesmo nome. Quem ainda quiser pode printar a tela, nos marcar lá, @AlfredoLaufer, @SérgioTaldo, porque daqui a alguns instantes esse vídeo estará no nosso IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Alfredo, não como palavras finais, né? Temos aqui 4 minutos, mas como uma mensagem que você possa deixar, que eu sei que você sempre terá, vamos sim combinar
Né? Você tá com a sua caneca aí? Que eu tô com ela aqui, ó. Claro, coloquei aqui, ó. Vou Muito fazer obrigado aí, recebi. vou fazer o print da nossa tela. Segura ela aí. Tá. Legal. Vou fazer o print da nossa tela e com você, né, as palavras finais da live, mas que não são finais, porque a gente vai continuar empreendendo, a vida vai continuar a nos trazer desafios, né, e com você, alguma recomendação, alguma ideia, né, algum insight que a pessoa que assistiu a nossa live ou vai assistir possa levar com ele, né? Ô Sérgio, primeiro eu quero agradecer imensamente a você, a sua equipe, agradecer de ver o trabalho que você está executando, isso é muito legal. O que eu acho que, o que eu estou aprendendo nesses dias aqui, ou vamos dizer, na situação dessa pandemia, e que eu deixo como uma reflexão, é exatamente a necessidade de nós sermos mais solidários. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe alguma questão, pelo menos para mim, de que aqui eu estou me entregando na comunidade. Agora, eu vejo a individualidade, o egocentrismo, a questão da imagem cada vez maior. Eu acho que essa pandemia, esse problema, ou essa bactéria, esse vírus que a gente não vê, ele é uma dessas, vamos dizer, defesa da impureza que aquele Miyakoto falou, de que talvez com toda essa negatividade, infelizmente, que nós estamos passando, que a gente possa ver alguma coisa de bom em nós humanos, né? De mudarmos um pouco os nossos hábitos, as nossas, vamos dizer, o nosso dia a dia, refletir mais. É isso que eu queria deixar e agradecer muito a você e o pessoal que esteve conosco aí. Esse aqui, eu não sei se você já teve oportunidade, é um livro que eu recomendo também, ó. O Mundo Pós-Pandemia. Não vi. É da editora Nova Fronteira, é um grupo de pessoas que se reuniu, né, e tem vários artigos que falam sobre as várias facetas, os vários itens, né, da pandemia, o que realmente está se aprendendo. Eu tenho ele aqui também para Kindle, para laptop, celular. Então, a gente que não gosta de estudar, né, de se aperfeiçoar e estar sempre se atualizando, né, é sempre uma referência. E estou degustando mais uma vez, estou relendo aqui depois de 2 anos, né? Estou lendo passo a passo em doses homeopáticas, porque aqui temos ideias muito importantes, muito interessantes. E você falou uma coisa nessa live que eu já tinha ideia, né, e vou levar sempre comigo. A gente precisa ter a necessidade, né, o trabalho, a experiência, para depois aprofundar, sim, com teorias para melhorar aquilo que já se tem. Por isso é que a gente tem tanto mestre e doutores aí que não conseguem emprego, não conseguem trabalhar, e está uma sociedade aí totalmente ao reverso, né? Alfredo, com você, olha, te desejo uma boa noite, né? Daqui a 2 minutos aí a nossa live estará no ar. Que você tenha uma excelente noite, uma boa semana, e vamos combinar uma visita aí. Com todo prazer, Sérgio, muitíssimo obrigado a você e ao pessoal todo aí. Muito obrigado, uma boa noite para você também. E aqui Petrópolis não tem sinal nem amarelo, nem vermelho. Sinal verde, você pode me ligar de manhã, de tarde, de madrugada, não tem essa. Legal. É só, Sérgio, estou aí, vindo a Petrópolis, vamos tomar um café de máscara, a gente bota aquela roupa de astronauta e tá tudo certo, né? Tá. Um grande abraço para você fique bem, muita saúde, muito obrigado paz a todos. Também, isso. E um grande abraço para todos aí do sítio. Forte abraço no coração. Até a próxima aí. Para você também, muito obrigado. Um abração forte a todos. Uma boa noite. Obrigado. Tchau.